Algumas passagens bíblicas foram posteriormente explicadas e comprovadas pela ciência. Outras permanecem como uma incógnita, difícil de ser entendida e explicada racionalmente. Mas a fé se mantém, pois não é da alma. Então, existem textos, né? A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus e as não reveladas pertencem a Deus. Então, tem coisas que Deus não deixou claro. Né? Porque se Deus deixasse tudo 100% muito claro, eu vou perguntar, precisaria de fé? Não. Não precisaria de fé. Então tem coisas que Deus deixou para ser revelada só quando Ele quiser, né? Para que a gente realmente exerça a nossa fé. Né? Então, E realmente, né, pastor? aqui fala da ciência. Né? Hoje, eu tenho uma Bíblia que ela tem aqui, como é que chama? Suplemento arqueológico. Né? Então tem muita coisa de suplemento arqueológico, escavações que foram feitas, né? Aquelas pirâmides do Egito e tal, que comprovam, né? Se você for ver quem trabalha com arqueologia, que nem aquele Rodrigo Silva, né, da Igreja Adventista, né? Ele é arqueólogo. Então quem é arqueólogo, né? Aqui, ó. Entrada dos palácios de Persépolis, da data da época do rei Dario e Xerxes. Né? Então, quem estuda arqueologia vai ver que muitas coisas que são encontradas, escavações, né, antigas, comprovam a exatidão de algumas passagens bíblicas. Né? Então, isso vai aumentar a nossa fé. Eu confesso que quando era bebezinho na fé, eu corria atrás dessas coisas. Né? Porque a gente, no começo, a gente não ouve a voz de Deus ainda. E quando a gente não ouve a voz de Deus, a gente tem que se firmar nessas coisas. A gente vai em busca de provas, para saber se isso é real mesmo. Né? Mas depois, se a gente começa a ouvir a voz de Deus, aí pronto, aí não precisa mais de suplemento arqueológico, não precisa de mais nada. Né? Mas os cientistas, por que os cientistas precisam dessas coisas? Né? Porque eles não, se não for um cientista crente, ele não ouve a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus, aí vai ficar tentando descobrir as coisas só pela letra. Né? E não é bom demais, nunca é demais lembrar que a letra mata. Né? O Espírito vivifica. Então, a letra é importante, mas mais importante é o Espírito que vivifica a letra. Né? Então, a fé não é da alma. E aquilo que ainda não foi revelado a nós pertence a Deus. Né? No tempo certo, se ele se achar que tem que revelar, ele vai revelar. Algumas vezes eu vou sentir arrepio, calafrio, chorar e rir, num ambiente onde poderei sentir a presença de Deus e vê-la manifesta. Mas em outros momentos, o ambiente será frio e sem evidência de que Deus está ali. O exemplo que eu dei agora há pouco, né? Mas se a sua palavra diz que Ele está, então eu creio, pois a fé não é da alma. Aqui ele cita o texto de 1 Reis 19, né? Que versículo 11 ao 13, né? Deus falou para Elias, né? Vem para fora, põe-se neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Né? Aí veio um grande e forte vento, né? Que fendeu os montes, despedaçou as penhas. Porém o Senhor não estava no vento. Depois veio o terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Veio o fogo, Deus não estava no fogo. Né? E aí veio uma voz calma e suave. E aí Elias ouviu a voz e viu que Deus estava naquela voz. Então, isso aqui é importante, essa passagem, por quê? Porque os crentes que são pentecostal, o pentecostal ele acha que Deus está só no fogo. Né? Aí quando Deus fala numa voz suave, ele não ouve. Né? Porque, não era grito, né? Pastora Patrícia lá com aquela voz suave, né? Não gritou, não falou em línguas, né? Não deu pulo. Aí eu não prestei atenção, por quê? Porque era uma voz suave. Né?
Se fosse, ei, receba, meu irmão, fogo, Deus está aqui agora nessa noite. Eita, Deus está aqui. E receba aí, Lucas, é o Pentecoste. Aí, meu Deus, Deus estava lá, Deus estava lá. Não, às vezes Deus não está no barulho. É bem assim. Às vezes Deus está na voz suave. Então tem que estar atento, né? Então o pentecostal ele acha que é só no fogo, né? E aí o tradicional ele acha que é só na palavra, né? Aí se Deus se manifestar lá com poder, com cura, com sinais e prodígios, isso aí é coisa da carne. É coisa da carne. Deus está nisso aí. Deus não está nisso. Né? Porque ele é tradicionalzão, ele é só da palavra. Né? Então eu não posso ser radical. Deus às vezes fala só na palavra, às vezes é no fogo, às vezes é no vento, às vezes é na voz calma. Ele faz como ele quer. E aí se eu não tenho fé, se eu dependo daquilo que eu vejo, eu dependo de um arrepio, eu dependo de alguém da glória do meu lado, aí eu não vou acreditar e eu não vou receber. Né? Então, nós temos que estar atentos. Mas eu vou dizer uma coisa para ti. Aquele dia que a gente foi lá na igreja da Fran, até tu ficasse diferente lá. Por quê? Você pensa que quase caísse e é como ele está falando ali, ó. Lá naquela igreja do seu nome. Sim. Não, eu não tenho nada contra, tá? Não, pastor, é que eu Cada igreja assim, tem. Eu vinha de uma assim, a gente era movido assim, pelo movimento, pelo mais alto e tal, né? A pastora lá minha, ela tinha os dons. Não, e cada pessoa, cada pastor tem sua característica, né? Agora, aquilo que a gente faz não pode ser algo forçado, né? Sim. Tem que ser algo do Espírito, né? Sobrenatural, né? Teve um culto aqui, ó, que a mãe me pediu para fazer uma batalha espiritual aqui. Fazia tempo que a gente não tinha uma direção para fazer isso, né? Eu não vou fazer isso sem ter uma direção de Deus, né? Agora, como a minha mãe, a pastora, né, pediu para fazer, ela está sendo guiada pelo Espírito. Quando eu tomei o microfone na mão, o Espírito Santo me tomou. Então foi muito forte aquele dia assim. Então, essas manifestações do Espírito, né, precisa ser conduzida por Ele, porque a obra é conduzida por Ele. Eu não posso fingir uma situação para agradar alguém. E eu imagino que tem alguns que força a barra. Né? Como eu já vi pastor empurrar a pessoa na hora do batismo com o Espírito Santo para a pessoa cair no chão, para mostrar que ele tem poder. Não, eu nunca precisei derrubar ninguém. Eu sempre que eu orei pelas pessoas para o batismo no Espírito Santo, a maioria delas caíam quase sem tocar. Quase sem tocar. Eu não preciso derrubar uma pessoa no chão para provar que o Espírito Santo está em mim. Né? Aquele dia nem colocou a mão em mim, nem. Caiu. Então, sim, não precisa. Quem derruba é o Espírito Santo. Eu posso tocar na pessoa? Posso. Agora, derrubar ela, não. Quem derruba é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo derruba, a pessoa nem se machuca. Ela cai, é algo espiritual, né? Então, e se não cair, não caiu. Né? Meu pai nunca caiu. Né? E ele nunca foi menos espiritual por causa disso. Né? Assim como nós não somos menos espiritual por ter o dom A, ou B ou C. Né? Oi? Eu gosto do barulho. Eu também gosto do barulho, mas eu sou guiado pelo Espírito. Né? Tipo assim, eu gosto do louvor, pastor, dá uns glória a Deus, uns aleluia. Sabe, parece que, não sei, né? Amém. Vai voltar. Deixa, Deus começou uma grande obra. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então eu preciso crer no que está escrito. Né? Jesus nos manda crer na sua palavra, pois ela é a verdade. João 7,38, João 17,17. E Deus se compromete em cada vírgula que está escrita. Jeremias 1,12, né? Diz que ele vela para cumprir a sua palavra. Jeremias 1,12. Disse-me o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então Deus, ele vela para cumprir. E eu preciso crer nisso. Né?
Devemos crer em tudo que na Bíblia está escrito. Crer sem espaço para dúvidas, né? Uma vez conversando sobre esse assunto com o pastor Oscar, né, que era vice-presidente do nosso ministério, estava conversando sobre o assunto da fé, e aí ele estava comentando: Pastor Christian, se a gente duvidar 1 milímetro, quando eu estiver, por exemplo, orando por um doente, por exemplo, se eu duvidar 1 milímetro, já era. Porque 1 milímetro de não fé não é fé. Eu tenho que crer 100%. Né? Se eu pensar que não vai dar, já não deu. Né? Então, fé é crer. É crer de verdade. Né? É uma convicção, uma certeza. Eu tenho que ter certeza que aquilo que eu estou fazendo, ouvindo, é uma certeza, não é um talvez. Né? Por isso também a fé produz em nós a esperança, que é esperar positivamente e com alegria pelo amanhã. Ter uma boa expectativa em relação ao futuro. Embora que, quando eu estudei a palavra esperança na carta de Romanos, que eu fiz o estudo da carta de Romanos versículo por versículo no meu Instagram, eu descobri que no original em grego, a palavra esperança é quase a mesma coisa que fé. Então, pro judeu, esperança e fé é quase a mesma coisa. Né? Porque eu espero crendo. Né? Porque se eu esperar meia boca, né, eu espero talvez, aí não é esperança. Né? Eu preciso esperar naquilo que eu creio. Então, a isso é esperança. Então, por isso que fé e esperança são muito parecidos. Né? Porque a fé é a firme convicção das coisas que se esperam e não se veem. Né? E a esperança também, eu estou esperando por algo que vai acontecer. Então, as duas palavras são muito ligadas. Né? Então, preciso ter uma boa expectativa em relação ao futuro. Né? É ter a certeza que o Pai está cuidando de nós e cumprirá em nós toda a sua vontade. E que Ele, que nos criou e nos ama, sabe o que é melhor para nós. Então tem que acreditar, né? Que até quando Deus diz não, Ele sabe o que é melhor para mim. Né? Então isso também está ligado à fé. Né? A acreditar que Ele é um Deus bom, um Deus galardoador daqueles que o amam. E que se Ele é bom, até quando Ele diz não, o não é melhor para mim. Né? E aqui Romanos 8:28 diz que Ele faz com que tudo, né, coopere para o meu bem. Né? Então até o que deu errado, de alguma forma, Deus tem a capacidade de transformar aquilo de alguma forma, uma bênção para mim em algum aspecto. Esse né? versículo é um consolo, né? Para quando a coisa não está do... Eu lembro direto, quando não está, e depois vai cooperar. Tudo coopera para o nosso bem. Né? Às vezes coopera para a gente orar e jejuar mais. Né? Aleluia. É esperar não só por dias melhores, mas por conhecer mais do seu amor. Ver nossos amados serem salvos no Senhor e de finalmente, ao completarmos a nossa carreira nesta terra, encontrarmos nosso Senhor para vivermos eternamente com Ele. Então a esperança também está ligada a isso, né? A esperança que por dias melhores, a esperança que Deus vai transformar esse Brasil, que as promessas que Deus tem para o nosso país vão se cumprir, que essa situação que está aí hoje vai mudar. O crente, nós somos crentes, o crente ele tem que crer. Se eu perder a esperança, se eu perder a fé, eu me torno uma pessoa comum. Né? A diferença minha para uma pessoa comum é que eu creio em dias melhores, eu creio que Deus vai mudar esse Brasil, eu creio que Deus vai salvar muita gente, eu creio que Deus vai enviar milhares de missionários desse Brasil espalhados para esse mundo aí afora. Né? Eu creio nas promessas que foram feitas sobre o Brasil e eu não abro mão disso, eu tenho que
morrer confiando nisso. Né? Se eu não acreditar, sou igual a todo mundo. Pastor, mas o problema que tá, acho que hoje em dia, meio que geral, é igual o que eu dei exemplo. Eu me coloco nessa, é que a nossa busca, a gente quer aumentar a fé e a busca por coisas que vão ficar aqui. Como diz aquele louvor, parece que Cristo não vai voltar. Então a gente está pedindo muito, buscando, esperando, profetizando em coisas, sabe? Mas como o Senhor falou, em nós, em conhecer mais o Senhor, não tanto. Ó, o meu problema qualquer, financeiro aqui, dinheiro aqui. Mas como é que está eu, Nunes, a minha casa, né? Então é isso que está. A gente está muito buscando, igual a Paty falou, a gente tem que viver. A palavra diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Isso. Né? Eu tenho que estar sempre me perguntando, eu estou colocando o reino de Deus em primeiro? Ó, vocês mulheres, né? Claro, tu tem um tempo, mas a célula é uma coisa que é urgente. Sim. Né? É urgente. Porque, tipo, se eu não estou ganhando almas, né? O que eu estou fazendo para Deus? Uma coisa eu tenho que fazer. Claro que quem tem filhos, por exemplo, tem uma família, só o fato de tu cuidar do teu esposo, cuidar dos teus filhos, isso já é uma grande obra, né? Cuidar de uma mãe, né, que é honrar pai e mãe. Eu tenho lá a Leinha de Nova Atlanta. A Leinha, ela hoje não consegue fazer muita coisa, porque ela cuida do pai dela, não tem outra pessoa para cuidar, é só ela, então ela fica meio presa, né? Então isso também é colocar o reino em primeiro, né? Porque pai e mãe é prioridade máxima, né? Mas se eu posso fazer algo a mais, é aquela história dos talentos, né? Quantos talentos que Deus me deu? Eu estou enterrando algum? Não posso. Não é? Então, quais são os talentos que Deus me deu? Eu não posso enterrar talento. Amém? Vamos para frente? Então, a fé nos leva a acreditar em todas as promessas que o Senhor nos fez. A fé faz com que eu possa me alegrar antes mesmo de receber a bênção de Deus, de tanta certeza de que Ele cuida de mim. Conforme Romanos 12:12. Isso é fé, né? Conseguir dar risada do diabo, né? Quando o diabo vem, agora deu para ti, agora tu tá perdido, eu quero ver, não tem saída, eu quero só ver. E tu chegar e dar risada do diabo. Diabo, coitadinho de ti, tu não conhece o Deus que eu sirvo, Ele é fiel, Ele vai dar uma saída. Tchau, tchau. Isso é fé, né? Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu preciso me alegrar na esperança e ser paciente na tribulação. É fácil? Não é fácil. Mas se eu me encher de fé, eu consigo. Eu consigo. É como o senhor falou, né, pastor? Não é sentimento, é decisão. Tu tem que decidir. Sim. Para Deus poder fazer o resto. Eu decido, né? Mas quer sentir? Não sinto. Quanto mais eu buscar a Deus, mais força eu vou receber dele, mais fé eu vou receber. Não tem outra receita. Maria escolheu a melhor parte. Né? Quem passa mais tempo com ele vai ter mais fé, vai ter mais convicção, vai ter mais tudo. Né? Então, Marta não tinha a mesma característica de Maria. Quando o irmão morreu, ela se desesperou. Né? Por quê? Se tu não tem intimidade com ele, quando vem a notícia ruim, tu tem desespero. Sim. Né? Mas se tu estiver perto dele, tu vai chorar tudo, mas desesperar não. Desesperar é perder totalmente a esperança, né? E é o que o diabo quer, né? O diabo ele quer que a gente perca total a esperança. Se eu perder a esperança, eu posso até entrar em depressão. Sim, né? Sim. Que hoje é a arma maior que ele usa. Como tem hoje pessoas com depressão, né, com o famoso burnout, né? Então, temos que vigiar. Né? Podemos deixar baixar o óleo da lamparina. A fé faz com que eu possa me alegrar antes mesmo de receber a bênção de Deus. Né? Então, isso é fé. Né? Antes mesmo da bênção chegar, eu já estou me alegrando. De tanta certeza de que Ele cuida de mim. Posso, então, crer que toda tribulação, por mais dolorida que seja, ela é passageira. Né? Choro pode durar uma
Ou seja, a noite fala de um período de tempo, né? Mas uma hora vai passar. Então, por mais que seja dolorida a tribulação, ela é passageira e tem um propósito do Senhor em tratar algo em mim, né? No mínimo também fazer a minha fé crescer, como eu citei o texto aqui domingo no culto, né? Tratar algo em mim para o bem ou para o mal, e lembrando que não é para me castigar, né? É para me treinar. As provações, as tribulações, elas não são para me castigar. Não é o apóstolo René sempre fala, né? Deus não está te punindo, Deus está te treinando. Quando a gente está passando pela prova, a gente acha que Deus está nos punindo. Deus está punindo quem está no pecado. Deus está punindo quem está no pecado, que já perdeu o temor do Senhor. Aí sim, aí Deus está punindo, disciplinando. Agora, a gente que está em obediência a Deus, que está tentando fazer o que é certo, Deus vai punir a gente por quê? Sim. Não estamos em pecado. Posso até não ter uma vida 100%, que 100% é a Deus, né? Sim. Agora, não estou dando brecha para o capeta, então não estou sendo punido. Agora, tá difícil. A coisa está apertada. Deus está me treinando. Está me treinando para suportar níveis difíceis, porque Ele tem um projeto grande para a minha vida. É assim que eu tenho que crer. E aonde que tu vai exercer tua fé? Nessa situação, na tribulação. Na hora do fogo. Que tu vai... A Bíblia não diz quando passares pelo fogo? Quando passares pelas águas? O que vocês acham que significa isso? Incêndio e enchente? Às vezes vem o incêndio, às vezes vem. Mas geralmente não é isso. Geralmente é outra coisa. Então... E aonde que nasce o testemunho, né, pastor? Numa vitória, numa prova? Uma vitória em meio a uma prova. Aí onde o crente não vai ter testemunho. E quando o ímpio vê, né? Quando o ímpio vê o crente passar por uma prova e aquilo ali, ele não se desvia, ele permanece firme, ele continua servindo a Deus, esse é o testemunho. Isso abala o ímpio. Porque o ímpio, meu Deus, se fosse eu já tinha largado. Que nem a mulher do Jó lá, o que ela falou para ele? Abandona teu Deus aí, olha só. Né? Mas o crente, como fala qualquer doido, desculpa aí, a gente não vai falar igual a Jó. Ô mulher, não é bem assim, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, fica calmo. Então, posso então crer que toda tribulação, por mais dolorida que seja, né, é passageira e tem um propósito no Senhor, em tratar algo em mim para o meu bem e não é para o meu castigo, pois eu creio no seu amor e bondade por mim. 2 Coríntios 4,17 diz, né? Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Tribulação produz peso de glória. Muita gente quer ter a unção, né? Quer ter poder, autoridade, peso de glória, né? Peso de glória vem com a tribulação. Amém? E tem uma passagem na Bíblia, que acho que é em Atos, né, que diz que eu tenho... Não, acho que é Tiago. É Tiago 1,12, né? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, né? Porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor promete aos que o temem. Né? Ninguém ao ser tentado, né, ou provado, diga, né, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele ninguém tenta. Né? Só que enquanto o diabo nos tenta, Deus nos prova. Né? Mas cada um é tentado quando é traído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, bem-aventurado o homem que suporta a provação, né? Depois de passar na prova, vai ter a coroa da vida. E o pastor, nem tudo é culpa do diabo, né? Não. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. Os próprios desejos. Aí depois o diabo faz o quê? Entra e aproveita, faz o resto, né? Aí faz estrada. Mas a
A Bíblia diz que Jesus falou que tudo vem do coração, né? Tudo procede do coração. Tudo procede. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração é a mesma coisa que mente, né? Aprendi com o pastor Tiago. Então, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Ou seja, cuida dos pensamentos. Tudo começa com um pensamento. Quando vem um pensamento ruim, eu tenho que bloquear esse pensamento. Né? Se eu começar a alimentar aquele pensamento, aquele pensamento vai gerar uma atitude que vai gerar uma consequência. Né? Então, tudo começa com um pensamento. Né? Por isso, guarda o coração, guarda os pensamentos. Por isso, como exemplo, se eu estou enfermo e a Bíblia me diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, Isaías 53, 4, posso orar e crer que Deus quer me curar. Tiago 5, 14 e 15. Tiago 5, 14 e 15 diz, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Né? Eu posso chamar uma autoridade espiritual para orar com o doente, mas hoje, na nova aliança, é sempre bom lembrar que todos nós somos sacerdócio real. Né? Jesus disse, eis que vos dou poder e autoridade sobre serpentes e escorpiões. Então esse poder e autoridade não está só sobre os presbíteros, né? Está sobre todos nós. Então, agora, claro, às vezes eu sou mais novo na fé, eu não tenho tanta fé ainda, vai lá, chama um presbítero, vai lá, chama um líder que tem mais fé que eu, né? Ele pode orar, ungir com óleo, mas eu não dependo de óleo também. Né? Porque se eu estou numa casa, não tem óleo, e agora não vou orar porque não tem óleo? Que fé é essa que eu tenho? A minha fé está amparada no óleo? Eu dependo do óleo para orar? Se eu dependo do óleo, então quer dizer que a minha fé está meia boca, né? Eu não dependo de nada. A fé não depende de nada, só depende de crer. Então, é com óleo, sem óleo, é por fé. Né? Então, uma vez uma missionária me repreendeu, porque eu orava só com óleo, não sabia orar sem óleo, e uma missionária lá de Florianópolis, ela me repreendeu, disse, olha, se tu acostumar as pessoas a depender do óleo, o dia que não tiver óleo, a pessoa não vai orar, né? Porque ela depende do óleo. Então, eu aprendi a orar com óleo e sem óleo, eu não dependo de nada, eu dependo só da fé. Amém? Amém. É importante saber que tudo que oramos, lembrando que o óleo ele é um símbolo do Espírito Santo, né? Ele é um símbolo, ele não é o Espírito Santo. Né? É só um símbolo que ajuda muitas vezes o descrente ou incrédulo, ajuda a materializar a fé dele, né? Porque quando tem uma coisinha ali para ele tocar, então ajuda. Então, por misericórdia, aquele que tem mais dificuldade de crer, o óleo aumenta a fé, amém. Né? Então, não vou discriminar, né? Agora, só não posso ir lá comprar um litro de óleo em Israel, né? E sair vendendo aí a preço de absurdo, né? Para ganhar um lucro extraterrestre com o óleo que foi comprado em Israel, né? Aí é pecado, né? Então, não que eu não possa vender o óleo de Israel se eu tenho uma direção de Deus para fazer isso. Tem óleo de Né? Israel e... Não, é porque tem gente que acha que se o óleo vem lá de Israel, o óleo vai ter mais poder, entendeu? Né? Né? Então, eu não dependo de óleo para orar. Né? A oração é por fé. Né? Quando Jesus disse, orai pelos enfermos, expulsai os demônios, Jesus não falou que tinha que ser com óleo. Ele só disse, imponham a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Né? E deu. Né? Agora que Tiago, ele recomenda, ele dá a dica de usar o óleo, mas não é obrigatório. Né? Ok? Também não adianta crermos no que é contrário à palavra de Deus. Né? Como 1 João 5,14. 1 João 5,14 diz, né? Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Só que se não for segundo a vontade dele, ele não vai nos ouvir. É aquela história, né? Vou orar para ganhar na Mega Sena acumulada. Tá, mas
Qual o propósito de Deus te dar vitória na Mega Sena acumulada? Né? O que tu vai fazer com esse dinheiro? Quais são as tuas intenções? Né? Então, eu não sei, né? Se Deus vai ouvir esse tipo de oração, sinceramente, eu não sei. Né? Então, aquilo que não é de acordo com a vontade dele, não adianta orar. Né? Eu digo que muitas vezes a gente é redundante nas nossas orações, né? Porque a gente vai lá e faz a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só que às vezes a vontade de Deus é diferente da minha. Algumas coisas não estão acontecendo do meu jeito, porque essa é a vontade de Deus. E aí eu não estou querendo, não estou gostando muito, mas e se for a vontade de Deus? Né? Porque a Bíblia diz que os caminhos dele não são os meus caminhos, nem os seus pensamentos são os meus pensamentos. Então significa que muitas vezes Deus vai nos guiar por caminhos diferentes do que eu escolheria. E eu tenho que entender que até nisso está sendo bom para mim, por mais que pareça que não. Né? E aí é onde entra fé e confiança. Eu tenho que confiar. E Jesus falou isso para Pedro, né? Lembra que quando Jesus ressuscitou e ele apareceu para Pedro e ele disse: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Né? E aí nisso, depois que ele falou a terceira vez, né, apacenta as minhas ovelhas, aí Jesus diz assim, no versículo 18, né? Apocalipse, João 21, 18. Em verdade, te digo, que quando você era mais moço, você te cingia a si mesmo. Ou seja, colocava a tua roupa, né? Escolhia a roupa que tu ia botar, né? E andavas por onde você queria. Você bota a tua própria roupa, vai onde você quer, faz tudo do teu jeito, né? Mas quando você for mais velho, estenderás a mão e outro, chamado Espírito Santo, não está escrito aqui, né? Te cingirá, quem é que vai batizar com o Espírito? Né? É Deus que batiza com o Espírito, né? Ele vai te cingir, vai estender a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então o Espírito Santo muitas vezes vai levar a gente para onde a gente não quer. Quem é que levou Jesus para o deserto? 40 dias para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. O que está escrito ali? Mateus 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o que levou Jesus para o deserto? Alguém aqui gosta de deserto? Não. Não gosta, né? Mas quem que levou Jesus para o deserto? Então às vezes Deus vai nos conduzir por caminhos, né? Só que fica tranquilo, deserto é lugar de provisão. Tá? Deserto é lugar de provisão. Só que eu só estou usando isso como exemplo, que muitas vezes ele vai nos guiar por um caminho que a gente não escolheria. Mas eu tenho que confiar que o tempo todo, a Bíblia diz em Romanos 8, que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu tenho que crer que eu sou guiado por Ele. Amém? Os opostos de fé são dúvida e medo. O inimigo também conhece a palavra de Deus, de Hebreus 11, 6, e fará de tudo para lançar intimidação e colocar um ponto de interrogação na nossa cabeça. Circunstâncias contrárias, às vezes, podem nos levar a questionar, mas Deus espera constância e firmeza da nossa parte. Então, a única diferença daquela casa, daquela casa que está lá em Mateus, é que todas as duas, passam pelo vento e pela tempestade. Sim. Mas por que uma cai e a outra não cai? Uma foi firmada na rocha. Porque uma está firmada na rocha. O que está firmado na rocha? É ter fé nessa palavra aqui. Né? Se eu não tiver fé nessa palavra, quando vir o vento, acontece o que aconteceu com Pedro, né? Estava andando na água, olhou para o vento e afundou. Situação, né? Então por isso que temos que, não podemos deixar baixar o óleo baixar o azeite da lamparina. Todo dia tem que estar se abastecendo. Eu tenho que cuidar do Hamilton porque aconteceu uma coisa hoje. Quando eu cheguei às 5 horas, ele disse: me senta aí que eu tenho uma coisa para te falar. Ele começa a rodear.
E ele me deixa ansiosa, porque daí ele fica, vou falar, não vou falar agora não. Fala. Tu sabias que foram ali na casa do vizinho aqui do lado e roubaram tudo essa noite? Disse, como assim? Ele disse, eu também te pergunto. Aí ele falou assim para mim assim, pois é, agora eu estava pensando em como é que eu vou fazer para ir para a igreja e deixar a mãe aqui sozinha. Olha, já é uma coisa para não... Já está lançando uma seta na mente dele para não vir, porque já está achando que é muro, né? Extrema. Aí eu... Mas tu veio ali, vai vir na casa Mas em sequência, assim. mas aí eu falei, mas tem câmera? Ele disse, tem câmera aqui e aqui, e atrás. Acho que idade que ela tem. Não viu ela domingo? Não cheguei a ver ela. Não. É 80 anos. Ele tem medo, assim, de alguém ir lá e fazer safadeza com ela, né? Aí já começa a tomar. E não consegue trazer ela aqui, não tem como, né? Não, ela não vem. Ela só arrasta os pés para andar. Eu levei a pastora Patrícia lá para ver. Sim, eu vi. Bom, se conseguisse alguém para ficar com ela, né? Pelo menos no dia do culto. Ele vai começar a ficar com medo. E ele, independente disso, né? É mais um cuidado, né? Porque é mãe, né? É mãe. Independente do que aconteceu, não. É bom realmente, se conseguir alguém para cuidar, seria o ideal. E aí ela também, ele disse que eu vou ali levar a Vera, que a pouco eu estou de volta. E nesse meio tempo, né, ele tem medo de acontecer alguma coisa. Ela cair, ele vem, mas ele vem assim. Até porque, claro que assim, estando aqui na igreja, claro, Deus guarda e tal, né? Mas só que se um dia acontecer qualquer coisa, né? Ele vai se sentir o inimigo pode usar isso depois, né? Então, realmente, a Bíblia diz que a sabedoria habita com a prudência, né? Se ela fosse um pouco mais nova, né? Mas já tem uma idade já bem... Mas não sei, aí é questão de vocês é que eu não cheguei a conhecer ela, então vocês é que vão saber fazer essa leitura aí, né? Mas eu vou conversar com ele, isso aí é coisa que o inimigo já está botando na mente. Conversa, ora e Deus vai dar a direção. Hebreus 10, do 35 ao 39, diz: Não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Então, o justo viverá da fé. Vamos parar por aqui hoje. E aí, na semana que vem, nós continuamos. Tá? Semana que vem a gente vai ver um assunto bem legal aqui que são as prioridades, né? Bem bacana, a gente vai estar vendo aqui, muito legal. Essa questão das prioridades, que muita gente se confunde nas prioridades, as nossas prioridades, né? Mas isso vai ficar para a semana que vem. Vou ficar de pé, então. Tá o Lucas que vai orar agora? No final do curso, no final da... Então só sobrou a pastora Alice e a Vera agora. Quem que vai orar aí? Não briga, por favor. Se vocês for brigar, eu oro. Deus eterno, Pai, nós colocamos a Deus mais nessa aula, Senhor, mais nesse aprendizado, Senhor, na tua presença, Deus. O Senhor sabe todas as coisas, trouxe nós até aqui para aprender um pouco mais da sua palavra, do seu entendimento. Senhor, continua, Pai, dando sabedoria a nós, Pai. Nós te pedimos discernimento, Pai, para entender
um pouco mais, saber mais do que é do Espírito e o que é da carne, Pai. Esse é o nosso desejo. Obrigado, Senhor, por tudo. Leva nós em segurança, Pai. Livra-nos do motorista mau, Deus. E abençoe a cada um de nós, Pai. Leva o pastor Cristo em segurança também, Pai. E o Senhor continua abençoando e dando entendimento e sabedoria para ele a cada dia mais, para que nós possamos aprender com ele, Pai. Desde já nós oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, né?